a minha imagem. Esquisito. O link Oi, é esse mesmo? Simil, tudo bom? Ó, Felipe, tá Oi, bom, cara? pessoal. Tô bem, tô Oi, bem. A Felipe. gente está te vendo, Simil. A gente está te Eu tô te vendo. vendo, Simil. Você falou que sua imagem não tá entrando. Tá parcial o negócio, tá objeto parcial. Esse é Só o um tema, né? pedacinho de você. É o tema do objeto parcial, né? É. Objeto causa de desejo. Que o Lacan vai chamar de objeto A depois ou tem uma distinção? O objeto A entra nesse raciocínio? Ele parte da ideia do objeto A para recortar o objeto A. Ele parte da ideia do objeto parcial para recortar a natureza do objeto A. Tá. E é um objeto qualquer, né? O objeto A, na verdade, não é um objeto, né? Ah, tem dúvidas. Ele só não é tão determinado, né? Mas não tenho dúvida se chega a não ser. Porque, na Qualquer um, verdade, né? Qualquer um. o objeto A é a escrita do vazio, né? Do nada, da falta. Concordam? O que está lá no horizonte do desejo é a falta, né? Os Então, objetos mas é uma parciais, falta enquanto estruturante, não é uma falta enquanto destino, né? sim, sim, sim. Mais Então, uma razão para por entender. isso que nesse sentido esse vazio ele é algo, né? Ah, sim, sim. Mesmo porque ele é recortado pelo campo do significante, né? Sim. Talvez Ele, só pelos campos do significante tenha-se notícias do objeto A, né? Desse vazio, né? exatamente. Na medida em que está no intervalo entre o outro. Não sei se você lembra daquela equação da. Ele deve estar com problema de internet, Felipe. É, a Ele- internet do Simil anda. Não sei o que está vendo, não. Eu estou aqui me vendo aqui, tô me namorando Sim, aqui, falando para tá mim. assim, desde quarta-feira assim, né, Simil, oscilando. Não, mas veja bem, eu já participei de outros grupos e não teve problema, não. Não sei o que está acontecendo especificamente com esse grupo. Será que é o link? Eu não sei. Vou tentar aqui de novo, para ver se. Cadê o Nazar? Tá aí? Nazar chegou. Bom, a gente pode trabalhar em imagem mesmo, não tem problema, porque a imagem, inclusive, atrapalha muitas vezes, né? A, a gente tinha parado no texto, né, do Aluche. A gente ia começar a falar exatamente uma coisa que o Nazar tinha falado lá antes, para a gente dar uma atenção maior à questão dos tempos, não era? Eu tinha Eu terminado não lembro Teresa mais. Nazar, tinha acabado de ler, agora estou tentando lembrar a página aqui. Alguém 60, lembra? 68 para 69. É do Amor Lacan? Não, Clínica do Escrito. Vixe, Maria, tá difícil agora achar isso aqui, né? Eu nem sabia que era isso aí. 67, 68, 66. Agora tá difícil achar esse Podia livro. retomar em 2, 3 minutos, fazer um resumo. Até então, o Felipe, até então trabalhado do texto, né?
Podemos, para retomar o trabalho, Tradução, transcrição, transliteração. a gente. Ele fala aqui da transliteração. Bom, a gente chegou aqui, através do percurso, falando sobre a diferença entre escrita e escrito, né? A partir lá do E texto do Menon escritura, né? e escritura, que despertou em algum momento da leitura ali do Menon, que a gente estava lendo, indicação do Lacan no ato analítico, sobre enfim, uma analogia à relação de transferência a partir do diálogo e do ato analítico, a partir do diálogo entre Menon e Sócrates. E a partir dessa leitura veio a questão da escrita, escritura e escrito. E chegamos aqui na tradução, transliteração e transcrição. 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 Em que a gente veio lendo esse capítulo, né, com o relato do sonho do homem, né, que sonhou com um homem carregando um peixe nos ombros, né? Fala, resumidamente, o que seria tradução, transcrição e transliteração. E Nazar, resumindo, me ajuda Não, mas então. ele tem aí no texto. Ele Me tem no texto. ajude. Vamos lá. Ele Eu estou chama primeiro, achei procurando. interessante aqui. Na página 64, lá em cima. A tradução. Ele chama as transversais do literal, né? Ele começa essa parte. E aí começa a tradução, transcrição e transliteração. Na página 64, ele vai falar, né? A tradução se caracteriza por promover o que seria uma prevalência não somente do sentido, mas mais exatamente do sentido único, de um senso. Ela seguia por este um senso para decidir quanto ao falso sentido ou ao contrassenso, mas só intervém como resposta possível ao jogo flexível demais do imaginário e do simbólico participando do literal. Em outras palavras, de algo além daquilo que a orienta, né? A transcrição é uma outra maneira de regular o escrito, que se apoia não mais no sentido, mas no som. Esse som determina o que se chama de escrita fonética. Um som por letra, uma letra por som. Tal é a regra da transcrição formulada, entre outras, na gramática de Port-Royal, e que qualquer pessoa escolarizada sabe que não se aplica. O fato de que eu a diga inaplicável talvez pareça excessivo. O fato, no entanto, está aí, não desmentido, inclusive pelas normas cultas do alfabeto fonético internacional. A terceira é a transliteração. Ela regula o escrito, não mais sobre o sentido ou o som, mas sobre a letra. Mas vai-se dizer, se a letra é o que escreve, como apoiar-se na letra para o escrito? A coisa pode parecer paradoxal. Esta observação será respondida de uma maneira que, penso, irá solucionar a objeção. A transliteração é o nome dessa maneira de ler promovida pela psicanálise com a prevalência do textual. Ela é esta própria prevalência. Ela designa, a especifica e a dá pelo que é, a saber, uma operação. Então, a gente conseguiu aqui rapidamente retomar isso. Tem o sonho. A Tereza não mandou. Hum.
E, Nazar, enfim, eu acabei de lembrar aqui na transliteração que você está trazendo, enfim, a gente falou há pouco sobre, que eu não deixei de associar. A transliteração tem a ver com o que você está trazendo sobre permuta? Enfim, me pareceu, pelo que a gente, pelo que acabei de ler aqui. Se a letra é o que escreve, né? Enfim, vai falar aqui o som da letra, mas sobre a letra. Como eu não E acompanhei esse debate da última reunião, como é que essa questão da permuta que está sendo colocada aí? não, da permuta é uma coisa bem nova, nem foi falado na última reunião, ô Simil, eu que pensei Pois alto é, aqui. você está se Isso é referindo aqui agora. à última fala do Nazar, né? Aqui eu Isso, não isso, assisti. isso. Não, é que você não assistiu, a gente terminou na hora que a gente ia Foi falar sobre os foi essa tempos. última. Gente, onde é que a gente... nós vamos trabalhar novamente isso, Simil, fica tranquilo. Nós vamos fazer outra reunião. Ah, tá. Então, você estava falando da transliteração. Essa troca da letra, essa leitura que se faz e que o sonho escreve essa letra de uma forma diferente, muito peculiar, que é através da transliteração. Então, vamos ao exemplo clínico, né? Do Aluche mesmo, né? Dele, Dele, um sonho dele. em que ele, em que ele, na Podia ter. noite anterior ao sonho, né? Ele Na- começa aqui na página 65. Você diz: o que pode ser melhor que um sonho? Bababá. Página 65. Analisando me relata uma breve troca de palavras que ocorreu entre ele e sua mulher, quando estavam à mesa. Na noite anterior, ele havia sonhado que um homem levava no ombro, um corpo humano dobrado em dois, e de repente esse corpo carregado aparecia como de um peixe. Se ele, naquele momento, contou este sonho à sua mulher, foi porque, na hora da refeição, ocorreu-lhe o xiste que o levou a recordá-lo. Um xiste. Como o leitor sabe por experiência, isso se conta. Isso chega mesmo a não poder deixar de ser contado. Nesse sentido, o xiste existe como formação do inconsciente. Tal é o estatuto que ele recebe de Freud. Tá. Aí já a mulher, vou voltar para os relatos do sonho do caso. A mulher, deixa analisando, estava certamente por dentro, já que uma observação sua, à hora de deitar, havia suscitado o sonho que ele lhe contava e que o xiste iria entre um e outro, do incidente da véspera ao sonho. Fazer a ligação. Vendo-o nu, na noite da véspera, ela observa que ele havia engordado e reconhecendo o fato, ele responder anunciando sua intenção de começar um regime na segunda-feira seguinte. Agora a mesa parecia-lhe, era domingo, véspera do início do regime programado, que o peixe do sonho, né, poisson, queria dizer seu peso, son poids, e que assim ele carregava seu peso, pelo menos em sonho. Em consequência, assumia sua importância o fato de comunicá-lo à sua mulher, já que o xiste nem tão bom assim, de certo, mas o inconsciente, se é snob, como diz Albert Cohen, não é cheio de frescuras. Dizia a sua ouvinte que o sonho havia cifrado, tornando-o aceitável. Sua resposta assim alcançava sua destinatária, mas sem ofendê-la, né? Eu lembro que a gente conversou isso e desse circuito do xiste na última vez, que ele conseguiu duas operações aí no mínimo, né? Uma, conseguir dizer
de que acolheu, né, o que a esposa o falou, né, o falou que ele tinha engordado, enfim, tomou isso de uma maneira e devolveu isso através do xixi de uma maneira que de fato não a ofendesse, assim, né? Por quê? Isso ele realmente assumiu para si, né? Ele viu que não tinha Tomou como interpretação, né? como uma interpretação, ele fez, né? Esse trabalho Uhum. de poder tomar como uma O interpretação. inconsciente trabalha. O inconsciente trabalhou nesse sentido de O Lacan diz no Seminário 11, se o inconsciente é aquilo que eu lhes ensino, estruturado como uma linguagem, a operação, a interpretação já procedeu por si mesma. E o analista não faz outra coisa senão sublinhá-la. Você lembra que ele fala isso? No 11? Eu estou lembrado da citação. Sim. Continua. E essa questão que importa mesmo, porque nós estamos trabalhando, talvez, a partir disso aí, a questão também do desejo do analista, né? Como é que ele age, né? Hum. Qual é a natureza da intervenção do analista, né? Quando ele pontua, por exemplo, a interpretação que o analisante faz, falando, né? Contando o sonho, por exemplo. Sim, sim. tem uma coisa que eu não tinha me atentado e foi bom reler, e aí eu acho que aí, Simil, você falou isso do desejo do analista, me veio a pergunta, né? Nessa cena específica, né? Quem operou aí como analista? Uhum. Foi a esposa que o provocou, lançando você engordou, né? Foi ele nessa báscula de poder interpretar, né? Assumir isso a partir desse ato da esposa, né? O seu inconsciente trabalhou e ele fez disso outro trabalho. Enfim, né? Fica de novo essa situação transferencial analisante-analista, né? Interessante a pergunta, porque veja que num trabalho analítico não há exterioridade na situação analítica. Estão Exatamente. ali o psicanalizando e o desejo do analista, e o psicanalista. Não se faz análise sem o analista. Então, o sujeito começa a falar e a máxima psicanalítica de que o psicanalista fala pouco, tem o silêncio do analista como um dado de estrutura, não é? Ele não responde às demandas do analisando, a posição de não saber, e Lacan diz não saber numa direção que não se ignora, né? Por ele ter passado pelo processo de análise. Então ele começa a escutar e ele vai criando as condições, aí sou eu que digo, ele cria as condições para que o paciente, o analisando, comece a aprender a se escutar naquilo que ele diz. Ele vai começar a aprender a se escutar naquilo que ele diz, ou seja, uma outra cena, algo novo, algo que se desconecta de toda a história do sujeito, não é? Que veio impregnado de um discurso público, fundante, né? O discurso comum, o discurso do mestre. E então ele vai falando e vai, penso eu, aprendendo a se escutar naquilo que ele diz, se escutar de uma maneira diferente, numa nova língua, não é? Numa nova sintaxe. Aí começa a nascer um analista. Começa, porque Lacan diz no Seminário 17 que o sujeito suposto saber está no psicanalizando. Vocês lembram que eu li essa passagem do Seminário 17. O sujeito suposto saber. Então ele começa a aprender
a frequentar uma nova sintaxe, uma nova língua, e se escutar naquilo que ele diz como sujeito do inconsciente, e não como o eu, que está ali, não é? Trabalhando as questões do sintoma, da fantasia, etc. E tal. Então, onde está o analista? Começa a brotar. O analista ele tem esse dom, né? Essa mestria de poder ir conduzindo isso, no sentido de que o analisando possa ir trabalhando. E esse elemento, e aí entra, onde está o analista? Onde está o elemento da interpretação? Quem interpreta? Não é? Por exemplo, num dispositivo do passe, é fundamental que se coloque, que isso seja dado a ver, a presença do analista no relato de um sonho, de um acidente importante, um elemento importante, mas que esse analista ele foi, aos poucos, sendo construído nesse sujeito que ali já está como passante. Não é? Que no início era essa história de amor ali, né, de um sujeito suposto saber, de um encontro fortuito, né, de alguém em sofrimento com esse que recebe a denominação e o lugar, né, que vai ocupar a função de psicanalista. Eu acho que é por aí. Nazar, porque eu fiquei pensando também o seguinte, né, a partir que você começou a falar. Nesse relato, né, será que os analistas ou os analisando, quem que seria o leitor? Né? Porque Que tem quando ele, tem a mulher, não e é? temos nós, E, os e tem, e leitores. tem, e tem, não, Nessa tem cena, ele, nessa tem a cena não mulher, tem o analista, né? Tem o não, analista. tem ele, não é? Tem a mulher e tem o que ele diz ali, o analisando, não é? Que ele diz, um analisando, não é? Né? E agora temos nós lendo essa Temos porra nós, toda. temos nós. E o interessante é que também eu não tinha me atentado a outra coisa, que o sonho se dá na véspera do compromisso que ele falou, né? Sim. E aí, Que é um xiste, né? Não, eu vou começar segunda-feira. pois é, O cara aí está chutando o pau da barraca na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não é? Bebendo todas, comendo tudo, comendo de tudo, e aí, não é? Ele diz: não, eu vou começar na segunda-feira. Pô, começa hoje. Mas já é de praxe, né? Porra nenhuma que eu vou começar. a gente. E aí a gente. Agora eu esqueci, ninguém está lembrando exatamente onde a gente parou no texto, porque foi um pouco depois disso, o parágrafo. Então fica você está fazendo um resumo do que é Do o que a gente início, do que é. conversou, se dando é, conta de algumas outras coisas, que tem essa questão do tempo que o Aluche vai apontar. Tem o é, é, incidente da noite anterior, o que a uhum. esposa, tem o sonho, tem o xiste e tem esse outro tempo, que é a Quem não tem pré-segunda-feira, quem não né? tem o livro tem a imagem do peixe dobrado e do homem dobrado, né? No ombro. E aí o poisson, em francês, son poids, seu peso. Quer dizer, é o sujeito carregando o seu peso. Porque alguém que ganha peso, isso tem nessa
nesse pouquinho hoje, pouquinho amanhã, pouquinho mais tarde, e essa adiposidade que vai se construindo, são vários elementos da história do sujeito, não é? Vários traumas, vários acidentes, vários elementos de uma singularidade. Por isso é que muita gente que faz cirurgia bariátrica, quando só depois do ato operatório, o sujeito começa, na maioria das vezes, a desenvolver sintomas graves, né? Muitas vezes de dependência com álcool, dependência com droga, depressões, suicídios. Por quê? Porque foi retirado com bisturi aquilo que não foi contado, que não foi falado, que não foi traduzido simbolicamente, né? E que foi adipando, não uma adiposidade no corpo. É retirado não com palavras, mas retirado com bisturi. Por exemplo, nós estamos na era do Mondiaro, do grande feito da ciência, o Mondiaro. Só que esses dias, brincando com uma pessoa que está usando o Mondiaro e estava comendo um prato e tanto, e eu disse: você está desmoralizando o Mondiaro. Você está desmoralizando, nocauteando ele. Porque a pessoa vai usar o Mondiaro, mas ela tem que introduzir um elemento de uma ética do Mondiaro, que seria fazer exercício, tomar bastante líquido, reduzir a alimentação, não é? E com isso ela vai produzir sonhos, vai produzir algumas angústias, alguns trabalhos serão realizados, porque senão, quando ela parar o Mondiaro, vai voltar tudo. É a segunda-feira. Eu pensei aqui também, Estou você falando errado? sobre. Eu Hein, pensei aqui Simone? Eu também. estou errado, Simone? Não, eu estou pensando aqui que você falou isso do Monjaro e tudo, e da palavra poisson com a palavra poison, que é veneno tóxico, né? E Também. aí, né? Aí essa coisa, né, da dose das coisas, né? A compulsão trabalha muito com isso, né? O que é a dose? Isso do excesso. Mas, Simone, quando E você traz a questão de um significante novo na história, esse significante é seu, né, Poisson? Não é o do analisante aí, no caso. Ah, sim, é verdade. Foi o que me ocorreu aqui ouvindo tudo isso, Monjaro, etc. E excesso de peso e muito peso. Pois é, Simil, isso é interessante, né? Porque é um ato da escrita, né, desse trabalho que, de alguma forma, causa essas significações no essa outro, né? transliteração, Essa transliteração nos que outros, só né? comparece na escrita. Veja bem, no escrito, não. Não é? Se você reler o que ele diz que é um escrito, que vai trabalhar pelo viés do sentido, na escrita não há essa questão do sentido, a questão do que o Simil sempre chama do saber textual, das letras. Sim. Por isso é que É por isso que num é importante. trabalho de dispositivo do passe, por exemplo, seria esperado, né, que o passante desse a ver elementos da ordem da escrita no andamento da sua análise, de uma escrita de uma transliteração, por exemplo. Isso é interessante, porque um pouco mais à frente aqui, Nazar, o Aluche vai trazer, ele vai falar que a transcrição, ela, na verdade, tem como finalidade a afonia. E que ele vai dizer que o rebus e o sonho são a mesma coisa, só que em sentidos distintos, né? Então, ou inversos. E a transliteração é o contrário. Ela vai trazer afonia, né? Enfim, enquanto a transcrição você sai do som e transforma em algo afônico pela letra, a transliteração sai da imagem da letra e coloca som nela.
Ué, por exemplo, aquilo ali é uma teia de aranha. Eu né? matei-a. Sim. Ficam letras. Achei Né? onde a gente parou. Tá. Com efeito, Qual é a há no página? 71, no início da 71. Com Tudo isso? efeito, no início da Doutora, 71. doutora Tereza. Ah, Andou bem, né? é. É. Com efeito, Com efeito, há no relato do sonho menos sentido que o que resulta de sua interpretação, a saber, uma frase que, associando as duas imagens, poderia ser formulada assim: sou carregado no ombro e carregarei seu peso, o peso deste corpo que chamo de seu, porque não o admito como meu som. Chamo de seu som. som, já que me obriga, pelo menos é o que imagino, a escolher entre a satisfação de minha mulher e a de meu paladar. É a cifração que ele vai dizer, né? Cifrou. Lê de novo aí. Sou carregado no ombro e carregarei seu peso, o peso deste corpo que chamo de seu, porque não o admito como meu, já que me obriga, pelo menos é o que imagino, a escolher entre a satisfação de minha mulher e a de meu paladar, né? Então, ou ele, não, enfim. Agora é Coitada, possível, coitada da mulher, né? é, enfim. Agora é possível dar um estatuto aos diferentes tempos da sequência aqui apresentada, e a gente ia começar isso mesmo, lembrei. O um, o primeiro, né? O você engordou. Ouvido na véspera da boca de sua mulher, a revelia do sujeito foi objeto de uma tradução que fez dessa frase não integrável no sistema do eu, o enunciado de uma castração imaginária sofrida por ele. Vocês se lembram daquele texto da Brigitte Lemerret, não é, sobre psicanálise, passe e história, que ela vai falar do cartel, não é? Num Uma tese cartel, falha? não, não. Outro. Um outro texto dela é sobre história, e ela começa a falar que num cartel alguém fala uma coisa e inadvertidamente um outro pega isso, não é? Ele é tomado por essa palavra, por essa alguma outra coisa e isso é transformado, esse sentido de transmissão. Vai. Essa tradução se caracteriza por ser orientada. Não seria aceita por um júri escolar, que nela denunciaria, com razão, a confusão entre barriga e pênis. Entretanto, ter de antemão feito essa denúncia me deixa mais disponível para dizer que aqui o erro de tradução, o forçamento que esta realiza, são perfeitamente admissíveis, uma vez que a orientação dada é o indício de uma tendência do sujeito que pode, pois, admitir a arbitrariedade como correspondente à sua própria inclinação. Resta o fato de que esta tendência, que é a sua, ele deverá segui-la, mas conforme a feliz fórmula de Gide, remontando-a. O que é a fórmula de Gide? Alguém sabe? Me veio essa pergunta. Eu não sei o que é a fórmula de Gide. Sabe, Eu Nazar? também. Eu não sei, Não, não. não. Resta o fato de que a tendência, que é a sua, Talvez seja o caso de pesquisar na André Gide, né, que é um poeta, né? Vou pesquisar aqui no Google rapidinho. É.
Pode colocar a fórmula aí que ele está falando, porque talvez o Google ajude a. Sobre volume, gente, sobre volume, tem a ver com volume, tá? Pelo menos assim, numa primeira flash. Bacana. Volume é que ele fez, né, um paralelo entre o pênis e a barriga, né? Ah, então deve ter alguma coisa a ver com isso. Porque, na verdade, ele está falando da castração, da experiência da castração, né? A que ele foi Sim. remetido inconscientemente, né? Não apareceu aqui no Google fórmula de Gide, só fórmula de Good, nada a ver. Enfim, o Ah, a trabalho. fórmula de Good, Felipe, é essa, é o volume da esfera, fórmula de Good. Não, Mas é não é Gide. Good, é Gide, é o Ah, tá. escritor Gide. É, pois Ah, é. tá. Eu achei aqui que se trata de uma relação da letra com desejo, mas a fórmula. Bom, vou ler aqui, qualquer coisa eu falo para vocês. Tem bastante coisa escrita aqui, deixa eu ler primeiro. Ó, tá aqui a fórmula do escritor do Gide, né, André Gide, refere-se ao seu modelo de composição romanesca, conhecido como romance em abismo, um recurso de metanarrativa onde uma obra contém dentro de si, em menor escala, a sua própria estrutura ou o seu próprio processo de criação. Por aí. Acho que Recorta é mais isso por aí e aqui. depois manda para o grupo É, isso. eu vou fazer um print screen aqui e mando para o grupo aqui. Eu, Então, eu, ó, relato e exame de consciência, narrações em primeira pessoa, com estilo sóbrio, clássico e exato, focadas em dilemas psicológicos, morais e na busca pela autenticidade do indivíduo. Obra dentro da obra. Um espelhamento estrutural, por exemplo, em seu livro mais famoso, Os Moedeiros Falsos, um dos personagens principais é um romancista que está escrevendo um livro chamado Os Moedeiros Falsos. E simetria e perspectiva. As tramas são frequentemente montadas como brasões, com capítulos espelhados, começo e fim, e jogos de perspectiva onde a parte reflete o todo, quebrando a linearidade tradicional do romance. Bem metonímico isso, não? eu É, me achei, pareceu, né? eu É assim, achei aqui que refere ao texto, porque Lacan tem um texto que se chama A Juventude de Gídio, a Letra e o Desejo, de Que cinquenta e bom. oito. E aí ele usa tá aqui, ó, a fórmula central que resume o caso e a estrutura psíquica de Gide, articula a mediação do amor, desejo e gozo. Thaís, a Flávia querem trazer mais esse texto para o próximo encontro? Eu gosto disso. Nossa, eu passo, hein? Que bom, Flávia. Tá bem, Não, tá eu ótimo. passo, eu passo. Ah, eu entendi, eu faço. Eu acho que esse texto, eu já vi esse texto, eu acho que ele está Ah, nos escritos. Eu já, não me é estranho. tenta aí, pensa com carinho. É, mas o a sua segundo. ideia, a sua ideia, Felipe, sabe eu me situar aqui, que eu estou meio perdido hoje, você está propondo que na próxima reunião a gente leia o André Gide, é isso? O texto É, ou sobre o alguém André Gide? traga algo sobre, né? Enfim, para a gente poder Essa, aprofundar mesmo nisso que o Aluche está trazendo, que eu acho que é importante. ele está nos escritos, na página, na minha O, edição é 749 o texto. o texto que eu falei é o passe entre herança e invenção, transmissão da psicanálise e formação dos analistas, Brigitte Lemaire, que Tá. ela vai dizer que a partir uma reunião de cartel, alguém fala alguma coisa e passa batido. Um outro pega isso e numa próxima reunião aí vai. Então ele está falando mais ou menos isso aí da mulher dele. Mas É, vai. remontando-a, né? Remontando-a. Interessante, ó. Resta o fato de que essa tendência, que é a sua, ele deverá segui-la, mas conforme a feliz fórmula de Gide. Remontando-a, essa remontagem. É, enfim.
O 2, né? O segundo, os tempos, né? Tempo 2. O trabalho do sonho elege um certo número de significantes que se caracterizam por equivocar homofonicamente. Etre, portessur, epol, poisson. A homofonia é um dos nomes da não identidade a si do significante. É interessante isso, Isso hein? é A definição interessante. de significante, sim. O significante não é nunca idêntico a É, si mesmo. Remete ao outro significante, né? quando ele, no seminário 11, ele diz que é, um significante sozinho ele não representa o Exatamente. sujeito, a não ser que engendre uma falta lógica. Agora, isso não teria a ver também, Nazar e Felipe, o cartel, não tem a ver também com o que nós estávamos falando antes sobre a pontuação do analista enquanto interpretação? Hum. Ô, Simil, quando você falou pontuação, eu lembrei que para cifrar e para decifrar, e o Aluche traz isso nesse texto, não sei em qual momento, se é agora ou daqui a pouco, ou se ele já até falou, é que o que cifra é justamente a pontuação. Quando você falou, Uhum, me veio isso, né? sim. A Porque pontuação dos significantes é o que vai decifrando, cifrando e decifrando, né? tem O, uma coisa interessante nessa discussão, porque que parece que é o núcleo da nossa discussão é quem se analisa, quem analisa no análise, né? Uhum, Onde está o analista na análise? Que, na verdade, por exemplo, quando o sujeito traz não análise, um sonho, ele já traz de alguma maneira a interpretação dele, né? Vocês concordam? A própria elaboração do sonho, trabalho do sonho, é uma forma de interpretar o Por real. isso é que Lacan diz que o analista nasce na própria análise do Sim. sujeito. E não é sempre o E vai, analisante que e vai, interpreta o sonho? vai usar o tornar-se analista. Diga como é que é, Não é Simone. sempre o analisante que interpreta o sonho? Isso é importante, Simone. Eu acho que é, porque isso é uma leitura de Lacan, que para Freud, pelo menos, há uma equivocação possível na leitura de Freud. Vocês lembram das interpretações que ele dava sobre a Dora, por exemplo? Que não tem nada a ver com a evolução da psicanálise, através de Lacan, por exemplo, que tem uma outra leitura da interpretação. Até o ponto que ele perdeu a Dora, né? Sim, sim, Por conta é, dessas interpretações. sim. Então, Lacan, de alguma maneira, inaugurou uma leitura de Freud que é definitiva, né? Que é através do campo dos significantes que se dá uma leitura, que se dá uma interpretação do real. Porque o sintoma não deixa de ser uma interpretação do real, vocês concordam? Então, Simil, nesse caso, seria dizer do rebus a mesma coisa que é o sonho, né? Essa equivalência, não? Sim. Sim. Então, o sintoma, numa equivalência, ele porta o real, né? Enfim. Agora, o O que que é que se interessante pontua, o que que é pontuado numa análise? Quando o analista pontua a, a que o que é pontuado no análise, quando o analista pontua, é a equivocação do significante, a meu ver. É o intervalo. Porque o exemplo do Nazar, esse eu matei, veio no intervalo do que ele estava falando. Que estava falando na análise. Porque ele tá citando uma experiência da análise dele, onde ele recuperou uma frase do seu fantasma, né? Que parece ter sido definitiva na análise dele. é, Agora, olha que coisa interessante, né? No Poisson, son pois. Quer dizer, aquilo ali é uma teia de aranha e é uma teia. Aí se recorta a escrita, já não é mais escrito, não é mais escritura, é a escrita, é a escrita, o trabalho de letra, textual, transliteração.
Mas só isso não basta. Você, além disso, do eu mateia ou do poisson, son pois, há que se continuar trabalhando, porque isso Sim. leva a várias associações, que é onde ele está colocando aqui. E Nazar, eu acho que traz essas letras que se avizinham. Por quê? Nesse seu relato, Não né? tem uma. A Diga. frase é uma teia de aranha. Uhum, aquilo ali Não é uma tem o teia. eu, não tem o e, né? Não existe o e nela. O e, Está do outro depois lado. que se pontua uma teia, ponto. Aquilo ali O e uma, aparece, é né? uma teia. Uma letra aparece Por completando. isso que eu joguei isso. Eu havia conversado com alguns analistas no exterior e ninguém sabia dizer nada sobre isso. Como é que seria esse, esse elemento da minha clínica, da minha análise, na língua francesa ou no espanhol? Ah, sim. E nada. Aí eu fui brigar com o chat, fui brigar com ele. E pam, pam, pam. Como é que fica essa possibilidade? Ele disse que há uma impossibilidade lógica de inverter isso para o francês ou para o espanhol ou qualquer outra língua, porque isso é da ordem da língua. A Exatamente. É por isso, né, que há esse consenso de que a análise deve ser feita na língua materna, na língua Exatamente. materna. Exatamente. né? Porque Mas, é da ordem do impossível da lógica mesmo, você conseguir passar tudo, né? Existe um vocabulário até que a gente nem conhece e que está internalizado. Agora, e se, Simone, você sabe falar a língua materna, sim? Total, a conhece, assim, tintim por tintim, gramática? Não, ninguém sabe, é isso aí, é alguma É. coisa que a gente nem sabe, mas está internalizado. Agora, Mas está esses internalizado. significantes que ele está colocando aqui, tem a história do pai dele como açougueiro, não é isso? tem, Não tem? Tem, Ah, ele tem. falou isso um pouco antes, né? Porque é sobre. Então, É então esse bonito isso, significante Nazar, que você epônimo falou agora da história dele como açougueiro, porque eu acho que isso que é a língua materna, né? Não é o português, o espanhol ou o francês. A língua materna é essa vida da língua, que é a vida que a língua teve no corpo é a desse vida sujeito. da língua, a vida que a língua tem. É isso, escreva isso aí. sim, É mas É a bonito. vida que a língua Raíza. tem. mas Sim, tem porque uma coisa nisso aí que eu gostaria de colocar, que é a questão da constituição do sujeito, né? Porque Olha essa que língua bonito materna, isso. É a vida que a língua tem. Mas Língua em, sim, lingui... materna é a vida que a língua tem. mas em linguística, o conceito de língua viva, né? Língua é viva, tanto é que o latim, né, tá aí para o português, para o espanhol, para o francês, porque a língua é viva, ela vai Mas a se língua é adaptando. mas o latim é uma língua morta, né? Exatamente, porque outros adviram dela, né? Foi o vossa mercê virou você, porque a língua é viva. Simone, eu escutei esses dias, enfim. Tem grupos de pessoas hoje que estão tentando reviver o latim, né? Então conversam em isso aí, latim, falam em isso latim. aí, isso aí a igreja sempre fez, Felipe. Sempre, Antigamente, tem. as músicas, a missa antigamente era em latim. É Ah, isso mas O- aí. A igreja, uma a coisa é igreja ficar quis. lendo ali. Não era uma enunciação em latim, né? Tô falando de uma conversa, de trazer, tirar dessa coisa Você, sacra da igreja. você vê que os judeus eles conseguiram, né? Uma das coisas que os faz ser um povo é isso. Eles conseguiram uma unidade de língua, manter isso durante os milênios, né? Durante, sei lá, milênio, 2.000 anos, 3.000, que 5.000 anos, né? Que é o calendário dele está em 5.900 quase. E eles têm uma língua, né? Tem seus dialetos, né? Porque tem os judeus que foram para a Europa e os judeus árabes, né? Separadistas e asquenazis. Estou na esteira, tá, gente? É, e aí, mas eles têm uma língua, né? Que é o hebraico, que os une, né? E é por isso que a língua não morreu.
Mas Agora, vocês concordam, voltando ao tema da língua tá. materna, vocês concordam que a língua materna é aquela que marca o bebê, a criança, desde a origem? Por isso que dá uma singularidade da, não é possível você fazer análise na outra língua. Se você, porque só se você for, digamos, utilizar aqueles registros precoces da língua que vieram para a criança, é que é possível que ela se constitua como sujeito, né? Vocês Não, não mas acham isso? Mara, porque a língua não tem sentido. Então não é português, inglês ou espanhol, porque isso é o sentido que a língua faz. Sim, mas é A língua é exatamente isso que eu outra estou coisa. falando. A língua é uma singularidade. Quer dizer, Sim, não é então, mas possível. um bebê que foi banhado em língua materna brasileira, ele pode é, ter essas inscrições traduzidas em outra língua. Sim, Traduzidas. Aí é a tradução. Traduzidas, traduzidas. Tanto é, eu ia apontar isso, a Aí importância que já ele traz perde aqui, muita que, Mas coisa. sempre vai ser que, traduzidas, porque a língua vai ser perdida sempre, gente. A língua mas materna, a língua vai ser perdida sempre. o Vai que ser o sim, sempre mas traduzida. aí é O que o transliteração. Alushi está propondo aqui é que exatamente não há uma, principalmente eu acho que numa situação de transferência, não há apenas uma operação, não há transliteração sem transcrição e sem tradução. E não há uma sem a outra. É um tríptico, né? Tanto é que ele está aqui, ele conseguiu traduzir o Poisson, deu um sentido, a gente está conseguindo compreender o que aconteceu na escuta, né? Quando o Nazar fala da experiência dele, ele consegue transmitir, a gente consegue, de alguma forma, é, assimilar, compreender, testemunhar algo que se deu. Então, eu acho que o importante é, de fato, que a gente tem mania, né? Ou é real ou é simbólico ou imaginário. Aí aqui agora a gente está na bandeira da Do, transliteração. do, do E, nó e, e, borromiano. e não é um sem o outro, né? Para transliterar, precisa de tradução e de transcrição. E os outros dois também, de alguma forma. Por Uhum. exemplo, Felipe, Mas é preciso. por exemplo, eu já atendi algumas pessoas em inglês, que é a língua deles, né? Em inglês, a língua nativa deles. Eu perco algumas coisas, porque apesar de eu ter alguma fluência, algumas coisas escapam. Por exemplo, uma era canadense, tem um vocabulário do inglês canadense que eu não alcanço, né? E as regiões nos Estados Unidos também são muito diversas em termos de vocabulário e de coisas idiomáticas, né, de cada região. Mas não tem, eu não sinto que isso é um problema, eu perder alguma coisa. Né? O importante é que ele consiga dizer. Até Uhum. porque, Simone, algo diz já da constituição dessa cena transferencial, né? Uhum. Primeiro, essa pessoa, por N razões, enfim, desconhecidas, escolhe já aí, né, colocar no sujeito suposto saber dele você, né? Já sabendo que você não foi maternada, vou chamar dessa maneira, para continuar no termo do materno, na mesma língua que eles, né? Você não teve É, essa maternagem na mesma língua que eles, né? Então, a cena está aí. Então, de algum lugar, já isso posto na cena, a sua pontuação, justamente pelo que o Lacan vai recortar, né, do sujeito suposto saber, pode fazer cifra, sim. Eu aposto, eu vejo por esse caminho. Por que não? Ô, Porque o que sustenta mesmo é o sujeito suposto saber ali, né? ô, Uhum. Do gente, analisando. gente, faço uma observação aqui. Freud clinicou em inglês, né? É verdade, Nina. Então, agora, ele tem alguma, vocês que sabem mais, vocês são supostos a saber. Vocês Ele pode, na minha ele tem história, algum trabalho sobre isso? não, Não. não. Então, para ele não. não teve nem importância Inclusive, nenhuma. Então, O Lacan questiona a Beth Milan, quando ela vai buscá-lo como analista, perguntando a ela sobre isso. Por que ela escolheu É, um analista que não é da língua dela? E ele questionou, ele fez questão com isso. é Eu assim, penso, eu acho.
Eu já, Na, eu na já, radicalidade. Deixa eu falar um pouquinho, Thaisa. Sobre isso aí, eu penso assim, que em termos de transmissão da psicanálise, é impossível transmitir a psicanálise fora da transliteração. Sim. Só é possível. sim, com certeza, mas não é impossível, talvez. Bom, existem vários, né, enquanto sujeitos há línguas, né? Há línguas maternas, há modos de dizer. Então, assim, também já atendi pessoas em inglês, espanhol, a experiência Sim, sim. é sempre única. Eu tenho um exemplo, assim, que eu acho que é o que mais me marca, que é o da minha filha. Minha filha faz análise em inglês, como uma brasileira. E aí, uma vez, isso me incomodava um pouco, essa coisa da língua. Uma vez eu fui arguir a analista dela e ela me falou a coisa mais linda, assim. Ela falou, Thaís, ela não faz análise em inglês, ela faz análise na língua dela. Foi tão bonito ouvir aquilo, porque ela falou, depois, eu conversando com minha filha, ela falou, mãe, às vezes eu falo inglês, às vezes eu falo português. Às vezes eu misturo as duas O coisas. importante é que ela esteja falando. Ela está falando na língua dela. Essa Sim. é a língua que ela Mas, consegue, que ela transmite e que, enfim. mas é isso, Thaís. Eu acho que você falou a mesma coisa que está todo mundo falando. Eu acho que a língua tem que São, ser a língua que a pessoa melhor se expressa. Ó, Se ela vai são, independente. misturar. Não, eu queria tocar nesse ponto mas da são porque eu acho que duas coisas. há o real aí que o Nazar estava falando, que eu acho que é importante. Inclusive, queria dizer aqui que a fórmula do Guide, que apareceu aqui, é I de A barra A, né? Que é essa imagem sobre o real, né? Sobre a falta. E é a imagem construída sobre a falta sobre o real. Então, acho que assim, o real vai estar sempre ali na linguagem, vai estar sempre podendo ser capturado ali de alguma forma. Acho que o Nazar falou esse negócio do cartel, né? Uma pessoa fala, a outra pontua, vai para outro lugar. Enfim, só para trazer isso. Isso é no texto da Brigitte que ela fala. E também tem uma coisa sobre essa ideia do real aí, também tem a ver com o pulsional, vocês não acham? Uhum. Com certeza. Pera. Tem um, Diga. tem um rapaz que eu escuto e que ele tem uma língua própria, escreve tudo, né? Que se chama reflexão. Tem um nome da língua, né? E eu já o escuto desde 2020, tem 6 anos. Hoje em dia eu consigo fazer pontuações dentro do próprio reflexão, por saber um vocabulário, uma letra ou outra, uma palavra, um som ou outro. Mas foi necessário ele me ensinar o reflexão, né? Ele me ensinou, ele compartilhou isso para que eu pudesse, de alguma maneira, trabalhar a partir da língua que ele criou. Aquele seu paciente psicótico, né, Felipe? Eu acho que é autista, já te falei, não acho que é psicótico. Tem Ah, todas é? as referências, exatamente, Enfim, até por conta dessa questão da língua, Thaisa, porque a língua, nesse caso, que eu acho que faz uma distinção da psicose, é o que divide. Então, há uma cisão muito grande entre simbólico e imaginário, e sem que isso seja um delírio. Entende? É exatamente o que permite uma suposição de saber, foi através da língua, né? Então, por isso que eu não coloco da ordem de um delírio e nem da ordem da psicose. Há, Aí, uma, ô, há um Felipe, eu muito bem estruturado aí. pois é, Felipe, mas você não acha que essa questão do delírio é importante repensar isso aí, porque, de alguma maneira, a construção do psicótico, a construção que você está falando, está muito próxima de uma singularidade delirante, não? É próximo, Simil, mas, por exemplo, a língua dele não é uma língua que vem do nada, é um reconhecimento de onde vem. Então, é uma mistura de palavras em inglês com português e com uma escrita baseada em hieróglifos. Entende? E há essa articulação. E ele sabe que ele fala português. E quando ele quer falar o reflexão, ele fala disso aqui na análise. Não é algo que qualquer pessoa na rua ele vai sair falando reflexão. Entende? É um recurso. E isso que me faz distinguir da psicose.
Exatamente esse ponto e essa complexidade, entendeu? Não é uma escrita qualquer que vem do nada e chega ao nada, digamos assim, né? Não. Tem as suas bases de idiomas, de signos, de símbolos. Não é o tempo todo assim. Ele não fica falando assim para todo mundo. É nesse momento aqui, comigo, que por algum motivo ele elegeu para que seja aqui, né? Era no CAPES. Aí eu saí do CAPES com esse trabalho, com essa transferência toda, o próprio CAPES não vê problema, e a gente tem um trabalho em conjunto dele seguir o atendimento aqui e no CAPES, né? Então, justamente por isso, por todo esse trabalho de transferência e de interlocução, que aí eu vejo distinto nesses pequenos detalhes de uma psicose Eu vou e ter de um que sair. delírio. Eu vou ter que Bom, gente, sair, nos hein? vemos daqui Tchau. 2 semanas. Tchau. Flávia, seu trabalho, hein, sobre o texto. Deixa Eu eu só entendi, eu faço, por favor. só um minutinho. Deixa eu falar só um Faz um momentinho. favor, Fale, Felipe, quem vai faz um falar? favor. Dilceia. Felipe, deixa eu falar primeiro aqui, porque eu vou sair também. Ô, Felipe, me faz um favor, coloca para mim aí no grupo o texto da próxima reunião, a página, Tá para eu bom, me ok, tá bom, tá bom. Isso que você Obrigado. acabou de falar me lembra um colega que atende por sinais, crianças mudas. Então, nessa linguagem multimodal, eu acho que a gente pode pensar muita coisa, e disso que você Sim. está dizendo. E ele consegue atender crianças e os pais das crianças que têm uma questão de, né, de surdez, enfim. Então, por sinais, ele está fazendo um trabalho lindo com bebês. Dilceia, no CAPS eu tive a oportunidade de atender algumas pessoas que estavam em surto psicótico e que eram surdas. E aí tem até a título para as pessoas saberem. Aqui no Rio tem o Instituto Brasileiro de Libras, o IBL, fica em Laranjeiras. Se você ligar lá e pede, eles fornecem tradutor. E aí a gente fazia isso com o CAPS por vídeo, tá? Por vídeo. A gente fazia um atendimento com um tradutor em Libras. Então era a pessoa e olha, a descrição e a tradução de um delírio vindo a partir de Libras. Isso é muito interessante. Enfim, então fica aí a dica também, quem precisar, o IBL, eles são muito, pelo menos pelo CAPS, foram extremamente recíprocos e foi fundamental para o atendimento. Essa tradução é uma transcrição? Não sei, né? E transliteração, porque aí são sinais, olha Aí isso. fica, onde fica? O sujeito move, né? Trabalha lindamente Gente, você. até daqui 2 semanas eu coloco, Felipe, senhor. por favor, coloca Diga. esse texto do Alux, esse mesmo que a gente está lendo, mas está faltando um monte de página, nem acompanhei tudo hoje. Você vai Ah, mandar tá, para a tá. gente? Porque ficou curtinho, que você já adiantou mais a leitura e eu não podia acompanhar porque já não tinha mais Não ele. tinha mais? Tá bom, vou pedir autorização para a editora Companhia de Freud para poder publicar aqui uma parte do texto, tá bom? Ué, Tem que mas já foi pedir. publicado um É só bocado, uma vai ser... parte, é só um limite. Continua, Mas, continua. enfim, Beijo, tchau. beijo, gente. Até. Tchau, tchau. Obrigada.